De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por termos essa oportunidade de estar aqui como jovens refletindo na tua palavra. Que a gente possa compreender aquilo que tu tens para falar ao nosso coração. Que o teu Santo Espírito nos ajude. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e fica com essa palavra aberta, porque a gente vai passando versículo a versículo para saber o que essa palavra traz. Primeiro, já que Israel citou, eu preciso me apresentar para vocês também. Tem muita gente aqui que eu vi bem pequeno mesmo, né? E aí a gente se sente um pouco mais velho. Mas meu nome é Jorge Alberto, eu sou pastor lá da igreja O Brasil para Cristo, no Presidente Médici, não fica tão distante daqui, é pertinho, e sou pastor desde 2018, e hoje eu não estou mais em sala de aula, mas eu continuo trabalhando em escola. Eu sou professor de inglês, mas hoje eu ocupo mais o cargo de apoio pedagógico, e eu estou lá desde 2005, ou seja, esse ano são 20 anos de profissão. Mesmo assim eu ainda sou jovem, né? Estou com 37, não estou tão velho assim. Então, é um menino. E é um prazer estar aqui. Assim, aqui nas Três Irmãs a gente já veio muitas vezes. São pelo menos desde que era lá em cima, vim para cá. Então, são desde 2011, que é quando eu comecei a namorar com a Angélica. São 14 anos que a gente está junto, 11 de casado no próximo mês. Então, por isso que ela falou assim, a gente que é adulto, que tem um tempo de casado, realmente a gente já tem um tempinho, uma estrada grande, e talvez a gente tenha de namoro que alguém tenha de idade. Mas, em tudo isso, a gente vai tendo uma experiência que pode passar algo para você que é jovem, muito mais do que a gente, é jovem também, e que a gente já tem uma caminhada na palavra de Deus, que a gente já tem uma caminhada com igreja, com trabalhos com jovens, com crianças, né? A Angélica trabalha até hoje com crianças. Quando eu a conheci aqui, ela também trabalhava com crianças, e a gente, né, já me levou também para falar para crianças no final do ano passado. E assim, a gente tem trabalhado muita coisa de forma diversificada dentro da igreja, né? Eu já toquei também em conjunto de louvor, toquei baixo, cantei, aquela coisa toda, mas aí passou o tempo também para que hoje a gente ficasse mais meditando na palavra de Deus e expondo, transmitindo esse conhecimento. E hoje, quando a gente chega para falar a respeito de ser um jovem segundo o coração de Deus, a gente primeiro começa a observar o que é o jovem de hoje. Se eu for analisar quem é o jovem de hoje, para a época que eu comecei a minha juventude, tem uma grande diferença. Porque as gerações, elas passavam mais devagar. Hoje, uma geração não dura muito tempo. Então, eu passava de uma geração para outra de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos. Hoje, de 5 em 5 anos, você tem uma geração, ou até menos. Então, você tem a geração da gente, que é dos anos 80, finalzinho dos anos 80. Aí você já tem uma geração totalmente diferente dos anos 90. A geração 2000 já é diferente, a geração 2010 já é mais diferente ainda. E vem surgindo uma nova geração agora de 2020 para cá, que é a geração pós-pandemia. Então você vai vendo crianças já com outras necessidades, com outras características, e sempre a gente vai tendo uma diferença entre essa geração e outra. E o que acontece muito é o choque de gerações. Os nossos pais falavam para a gente assim:
programação de domingo, escola dominical. Talvez os pais da geração mais nova já não tenham esse costume tão forte. Aí no domingo eu posso jogar bola, aí eu vou fazer uma trilha, eu vou com pesca e pague, enfim, são outras prioridades. Por quê? Porque não tiveram aquela orientação lá atrás dos seus pais, dos seus avós, de que, de fato, eu posso fazer muita coisa na vida, eu posso, inclusive, fazer tudo que eu disse agora. Mas no domingo de manhã seria muito importante que eu estivesse na escola bíblica dominical. Foi o que fez a gente estar aqui hoje. Foi o que fez eu me interessar por uma vida ministerial lá atrás, quando eu entrei no seminário em 2010. E aí depois, partindo já para o pastorado em 2018. E o jovem de hoje, ele tem uma grande dificuldade em relação, no nosso tempo também era, mas assim, hoje tem uma grande dificuldade porque a informação é muito mais rápida. A gente ainda é do tempo que ia para a biblioteca para fazer um trabalho, ainda pegava folha de papel pautado para poder apresentar um trabalho na escola. Os professores ainda aceitavam que não fosse digitado, até porque a gente não tinha computador. Já a geração de hoje não, a geração que já nasceu com internet, que já nasceu com o celular na mão, que já nasceu com Android existindo. Eu não sabia nem que era Android, mas o Android nasceu em 2007, eu já tinha 20 anos. Então, para mim, tanto faz se eu estava vivendo uma vida analógica ou digital. Por quê? Porque eu já estava terminando faculdade e aquilo não enchia meus olhos. Mas hoje você tem na palma da mão o mundo inteiro. É informação rápida demais e se ela não vier tão rápida, outro já vem em conta e outro já vem atrás. E assim, e se você não for rápido também, você vai ficando muito para trás. Eu vejo a ansiedade de muitas pessoas por ter aquilo que o outro já está tendo. Então eu vejo, por exemplo, lá na escola, eu vejo os meninos falando: esse ano, se eu passar de ano, meu pai vai me dar um iPhone novo. E eu digo: menino, pelo amor de Deus, tu tem um iPhone? Bateu o meu há muito tempo. E ele disse: não, eu tenho um iPhone 11. Mas meu pai disse que se eu passar esse ano, ele dá um 13. Legal. Eu não penso muito chegar nisso. Mas aí quando ele ganhar o 13, ele vai descobrir um amigo que tem um 15. Ele vai atrás de 15. E aí quando ele ganhar o 15, já vão ter lançado o 17. E ele já não vai querer mais o 17, ele vai querer o 17 Pro, Max, com isso, com aquilo outro. Então é uma realidade maluca, que você busca muita coisa nova, muita novidade, porque todo dia tem. Diferente da época que a gente era adolescente e que não tinha tanta novidade. A grande novidade era quando a igreja fazia assim: vai ter uma programação. O que é que vocês vão fazer hoje? A gente vai ali em Descariris e vai para uma pizzaria. Todo mundo ficava feliz, porque ia sair da igreja para ir para uma pizzaria. E a gente fazia um louvor, fazia aquele momento de oração, comia pizza e voltava para casa. Ou quando a gente ia para o retiro, que aí era em outra cidade, e a gente se juntava e tinha ali 3 dias ótimos. Conheci a Angélica no retiro. E aí, olha que maravilha, você conhece pessoas diferentes no retiro, você tem contato com pessoas de outras igrejas, você tem momentos excelentes de lazer, de meditação na palavra. Isso era novidade para a gente, isso era muito bom para a gente e se enchia o nosso coração, mas hoje não está sendo suficiente para muita gente. Não está sendo algo que vai levar esse jovem a se contentar e permanecer nele. Essa é uma grande dificuldade, a permanência. Ele vem, ele até gosta, mas passa. Ele vem, ele estuda, mas sai. Ele vem, ele conhece algumas pessoas, ele faz até um círculo de amizade, mas aquilo não é suficiente para ele permanecer. E aí é que está. O que faz você permanecer na igreja não é um grupo de amigos. O que faz você permanecer na igreja não é porque o louvor é legal. O que faz você permanecer na igreja não é porque você tem uma função na igreja. Porque alguém te chamou para você fazer parte da mídia da igreja, para fazer parte do louvor da igreja, ou para você fazer parte do departamento infantil da igreja. Não. O que faz você permanecer na igreja é a observação da palavra de Deus. É você ter a certeza que foi Deus que chamou você para estar aqui. E aí a gente vai falar em 3 pontos, bem breve, sobre
o que é ser um jovem segundo o coração de Deus? Esse jovem, principalmente nesse mundo que a gente vive, que hoje você é jovem, amanhã você vai estar se preocupando com o preço do café. Hoje você está recebendo tudo na mão, amanhã é você que vai ter que botar na mesa. É rápido, e como passa rápido, mas como você aproveitar esse tempo que passa rápido e fazer ele valer a pena, sendo um jovem segundo o coração de Deus. Então, a primeira questão é você observar essa palavra, dos versículos 9 até o 11. O 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? A primeira coisa que ele fala é guardar puro o caminho. Então a gente precisa guardar essa palavrinha aí, puro. O nosso caminho precisa ser puro. Mas de que maneira a gente pode guardar puro esse caminho? Observando segundo a palavra. Observando o quê? O caminho. Observando o nosso dia a dia segundo a palavra de Deus. E uma coisa que eu tenho observado também é que o jovem tem sido cada vez mais exposto a situações em que ele é tentado a ceder aos encantos do mundo, para que esse caminho não seja tão puro assim. Essa época agora tem sido extremamente desafiadora para todos, não é só para o jovem. Mas o jovem é aquele que consegue explorar muita coisa ao mesmo tempo, diferente de quem já passou da fase. O jovem se interessa por muita coisa e às vezes também se desinteressa fácil de muita coisa. Hoje ele gosta, amanhã já surge uma coisa que tira a atenção dele para aquilo. É como quem começa uma série e depois descobre uma nova e diz: não, aquela série eu não vou nem maratonar porque eu já descobri uma melhor, então eu já esqueço aquela dali, fica na minha lista, fica assistir mais tarde e acabou. Mas isso não pode ser feito com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é algo que a gente acessa e vai separando ali no assistir mais tarde, vai deixando na minha lista e nunca acessa, e nunca lê, e nunca se preocupa com aquilo. Mas a gente tem um medo de ser excluído. Ou ninguém aqui tem medo de ser excluído? Você não tem medo de chegar na sala de aula, chegar no seu trabalho e ninguém fala com você? É chato, é horrível. Você se sentir a pessoa que ninguém quer estar perto. Quando você senta na mesa, todo mundo se levanta. Isso é horrível. Ninguém quer ser excluído. De não se sentir pertencente a um grupo. Por exemplo, que legal, eu faço parte da equipe de tal loja. Você quer estar ali junto com o pessoal. Eu faço parte da turma do curso. Enfim, ninguém quer experimentar o sentimento de não se sentir parte integrante de um grupo. A gente também não quer viver uma vida em que a gente não tenha um grupo de amigos vasto. Porque amigo é muito bom. Bons amigos são presente de Deus. Quando a gente passa por determinadas situações em que a gente pode ligar para uma pessoa e dizer assim: estou precisando que você venha aqui me ajudar. A pessoa diz: pode contar comigo. Ou então: estou precisando de oração, estou passando aí só para pedir uma oração, porque eu estou passando umas questões aqui em casa e tudo. Tu pode orar por mim? Posso. E aquele amigo que você vai ter nos momentos bons, nos momentos ruins, você vai se alegrar junto, você vai chorar junto. Todo mundo quer ter amigos, mas tem muita gente que está ficando sem amigos. Os amigos correm quando sabem que você é crente. Não é tão interessante assim. Tem muita gente que acha que a gente é muito chato, a gente é inconveniente porque só fala de Deus, Tem muita gente que também não quer ser incompreendido por conta da sua fé, e isso a gente vivencia quando eu chego em algum local que eu digo assim: eu sou crente, eu sou de Deus, eu faço parte de uma igreja, eu confesso essa fé. Vai ter gente que não vai compreender, vai dizer: quer dizer que você acredita naquela história toda, que o homem subiu lá na cruz para morrer por um bocado de gente e tal, que nem merecia. Aí você acha que a gente surgiu de Adão e Eva. Sério. Então você escuta críticas, você escuta pessoas que não compreendem a sua fé e que excluem
porque você crê que Deus é único, que Deus é verdadeiro, que Deus é quem salva, que Deus é quem mantém a sua vida. Pouquíssimas pessoas vão ter firmeza e se segurar dentro da igreja, mesmo que isso represente você ser incompreendido por conta das suas opiniões, por conta do seu estilo de roupa, por conta do seu estilo de vida. E aí faz com que muitos assumam uma vida dupla. Ou seja, na igreja eu sou de um jeito, mas lá fora eu sou de outro. Então, eu tenho um jeito de falar na igreja, mas eu tenho um jeito de falar na escola. Eu tenho um jeito de me vestir na igreja, eu tenho um jeito de me vestir lá fora. Eu tenho um jeito de me comportar na igreja, eu tenho um jeito de me comportar lá fora. Então, quem me conhece na igreja, quem me vê fora, tem um susto, porque parece que são duas pessoas. Mas é isso que a gente percebe na vida de vários jovens. Porque eles não escolhem ser segundo o coração de Deus, é segundo o curso do mundo, e o curso do mundo faz isso com a gente. A gente tenta se acomodar para não ser excluído. Porque é chato mesmo, é horrível. Mas vai ser muito mais horrível quando a gente perceber que a gente jogou fora os melhores anos da vida da gente por uma coisa que no fim não teve o menor sentido. Porque por mais que você seja excluído de certos grupos sociais, você sempre vai ter um lugar na família de Deus. Você sempre vai ter com quem contar na família de Deus. E na igreja, o jovem reflete basicamente o que ele ouve. Ele está ali escutando, ele está ali prestando atenção e ele vai refletir o que ele ouve. Então, as pessoas estão ali na igreja e elas repetem determinadas palavras, ele vai e repete junto. Elas cantam determinada música, ele vai lá e canta junto. Isso faz parte da vida de igreja, mas o conteúdo da ministração nem sempre desce para o coração e nem sempre vira prática de vida. Então nem sempre a gente está entendendo o que está sendo falado, nem sempre a gente guarda aquilo no coração e nem sempre a gente vive de acordo com o que está sendo pregado. Então você vem, a palavra entra por um ouvido, sai pelo outro e você continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Eu fui no sábado para a igreja, mas amanhã é outro dia, vou fazer outras coisas. Segunda-feira, a vida que segue. Segunda a sábado eu vivo minha vida, no domingo eu vou para a igreja. Tiro um tempinho, vou lá, faço minha mãe feliz, ela ficou tranquila, né? Porque eu fui para a igreja, eu já tinha prometido, domingo que vem eu vou, domingo que vem eu vou, domingo que vem eu vou. Nunca chegava esse domingo, eu fui. Então ela ficou feliz, vai deixar de me encher durante um tempo. E é isso que muitos pensam, infelizmente. Quando aquilo que é pregado precisa entrar por aqui, mas permanecer aqui. Não pode sair. Eu tenho que observar o meu caminho segundo a palavra. Para quê? Para guardar puro o meu caminho. Então, a quantidade crescente de jovens que buscam o tipo de prazer que o mundo oferece e não se importam de mostrar isso pelas suas redes sociais é impressionante. Então, assim, estou cansado de ver gente que domingo de noite eu vou tirar aqui uma foto com a Bíblia aberta e eu levantando a mão na hora do louvor. Mas na semana seguinte, meu story vai estar lá, na balada, com todo mundo, pulando, achando bom, me entrosando e assim, e dando um gás. Parece que é a coisa assim, é o último dia da minha vida, eu vou aproveitar até meia-noite, até 2 horas da manhã, porque isso aqui é bom demais. Vem outro domingo, você não dá a vida para louvar o Senhor, você não tem aquele fervor para dizer assim, eu creio no Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é meu Pai, Ele é meu amigo, é nele que eu confio, sabe? E assim, não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo. Uma hora vai sair o que é mais forte dentro de você. E a gente espera que o que saia de você, que seja muito mais forte, seja a palavra de Deus. Que você esteja com Ele o tempo todo. Que você entenda que o prazer desse mundo é muito mais do que passageiro. Às vezes não dura horas, ele dura minutos, segundos. Mas a vida com Deus dura para a eternidade. Então hoje eu quero te lembrar que nós somos chamados a guardar puro o nosso caminho. Tudo que nós pensamos, tudo que nós dizemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós fazemos, precisa ter como objetivo principal a glória de Deus. Tudo.
tudo. E como a gente glorifica a Deus? Guardando o coração da impureza dessa época. E como a gente faz para que o coração se mantenha incontaminado e o nosso caminho seja puro? É a segunda parte desse versículo, observando a segunda palavra. Há um interesse, não é tão novo assim, de vários jovens por uma pregação mais expositiva, por uma pregação que analise o texto, que faça você entender o que está sendo falado. Há também uma ideia que o louvor deve ser mais cristocêntrico. Você escutou o que foi cantado hoje? A gente cantou que parte da Bíblia? Colossenses 1. A gente cantou Bíblia. Por que o jovem procura hoje um louvor mais cristocêntrico? Porque ele entende que tudo que se canta, tudo que se fala, tudo que se pensa deve ser voltado para a palavra de Deus, para que assim a gente glorifique a Ele. E essa é a única forma da gente guardar puro o nosso caminho, o nosso coração mais puro, é voltar a meditar na palavra, é voltar a memorizar a palavra. A Angélica falava aqui, fazia tempo que eu não decorava um versículo, mas aí esse aqui ficou no meu coração e eu gravei. Então eu preciso voltar a olhar para essa palavra, memorizar essa palavra, estudar essa palavra e principalmente viver essa palavra. Como é que eu vou viver algo que eu não conheço, algo que eu não sei? A Angélica estuda psicologia. Como é que ela vai ser psicóloga se ela não estudar? Se ela não ler, se ela não se preparar? Como é que eu vou ser pastor se eu não pego na Bíblia? Se eu não oro? Se eu não dedico uma parte da minha vida para estar escutando outras pregações, outras pessoas falando para o meu coração? Se eu não dedico tempo para estudar? Essa é a única maneira. O jovem cristão precisa fugir da aparência do mal. A palavra diz isso. Não é fugir do mal simplesmente, é fugir da aparência do mal. Se aquilo parece errado, foge. Se aquilo dali parece que não é muito certo, muito adequado para uma pessoa que vive a palavra de Deus, sai fora. Você precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Interessante, aquele texto fala justamente sobre comer, beber e vestir. E se você tem essas coisas, você deve estar extremamente contente, satisfeito. E ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas. Então, o que o jovem, segundo o coração de Deus, precisa buscar? A justiça de Deus, o reino de Deus, porque todo o resto ele providencia. Eu tenho certeza que você hoje se alimentou, que você dormiu bem. Se não dormiu, hoje é outro dia e você vai dormir bem. Se você é como eu, que tem um pouco de insônia, Deus vai te dar o sono hoje, a mim também, porque eu preciso. Você está aqui bem vestido, você tomou banho, porque eu não estou sentindo nada diferente disso. Você está bem, você está saudável, você conseguiu vir para cá, enquanto tem muita gente que hoje está doente. Às vezes a gente não dá valor para essas coisas. Hoje alguém está com uma gripe, com uma crise de garganta, teve um desconforto estomacal, não deu para vir, você veio. Você tem que valorizar isso, porque foi Deus que fez isso. Foi Deus que preservou você, quando várias outras pessoas não puderam estar aqui. Mas ainda, o jovem, o ser humano precisa fazer tudo para a glória de Deus. Por isso que não dá para viver dois caminhos, não dá para viver duas coisas, porque tudo que eu tenho que fazer é para a glória de Deus. Então esse salmista aqui nos estimula a agir assim, conformando-se às palavras de Salomão. O que é que Salomão vai falar lá em Eclesiastes 12, versículo 1? Lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais você vem a dizer: não tenho neles prazer. Era maravilhoso, maravilhoso quando eu tinha 18 anos. Eu corria e não me cansava. Eu jogava bola e não sentia uma dor no joelho.
Eu passava o dia virado num jogo e parecia que eu estava tranquilo ali, nada acontecia, né? Eu conseguia virar uma noite estudando, porque o sono não me atrapalhava. Então eu assistia a aula no outro dia como se eu tivesse dormido 8 horas, porque eu era jovem, muito tranquilo. Sempre gostei de esportes, então tive um condicionamento físico razoável. Dava para segurar 2, 3 dias virado e... Pois se eu fizer isso, meu Deus, estou acabado. Chegou o dia que eu não jogo mais bola, me aposentei, porque o joelho não permite. Chegou o dia que eu não consigo ficar uma noite inteira lendo, porque se eu perder o sono hoje, amanhã eu não tenho capacidade de fazer absolutamente nada, que eu estou cansado. A única coisa que eu vou querer é ficar na cama. Chegou o tempo em que caminhar mais do que 5 quilômetros para mim é custoso, porque eu fico cansado. Chegou o tempo que eu tive que fazer fisioterapia respiratória, porque minha respiração estava ruim. Chegou o tempo que eu descobri que tinha uma doença, e eu tive que dedicar mais tempo para o tratamento dessa doença do que para outras coisas que eu gostava de fazer. Chegou o tempo que eu tive que abandonar as artes marciais, porque eu não suporto mais um treino. Coisa que eu fiz quase 30 anos da vida. Mas chegou o tempo que eu posso dizer assim, eu não posso mais fazer, eu não consigo mais fazer. Essas coisas que me davam prazer, elas não estão mais presentes na minha vida. E agora? Eu vou acabar com a minha vida porque eu não tenho prazer mais? Ou eu vou descobrir que, na verdade, o prazer da minha vida é meditar na lei do Senhor? Que eu estou satisfeito porque eu tenho Deus na minha vida. E tudo aquilo mais era um acessório, como diz o pastor amigo meu. O que importa é viver com Deus. Todo o resto você vai passar sem. Eu me acostumei a ficar sem todas essas coisas. E eu não estou triste por conta disso. Certamente você gosta muito de fazer algumas coisas hoje, mas vai chegar o dia que você vai dizer, estou velho demais para isso. Ah, como era bom, quando eu era jovem eu fazia. Hoje eu não posso mais. Quando chegar esse dia você vai dizer, tem problema, eu usufruí o tempo que pude. Mas agora vai surgir outras coisas, outros hobbies, outros interesses, outras prioridades. E o que vale é que Deus está comigo em tudo isso. Eu não vou ficar triste porque alguma coisa saiu da minha rotina. Eu vou ficar feliz porque no meio de todas essas perdas, entre aspas, eu continuo com Deus. Então tem muita coisa muito melhor por vir. Você descobre outras coisas. Meus irmãos, a única proteção segura que nós temos é agir em conformidade com a palavra de Deus. E aí ele vai falar no versículo 10, de todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. O salmista está consciente que o seu coração é íntegro. Ele diz, de todo o coração eu te busquei, ou seja, de todo o coração eu me lanço no estudo da palavra, mas ao mesmo tempo ele implora o auxílio de Deus para que ele não tropece em razão do seu pecado. Nós não somos pessoas isentas do pecado. Todos os dias nós pecamos, todos os dias. Ninguém pensa que entrou pela porta de uma igreja, você vira santo sem pecado, perfeito. Não, isso não existe. Continuo pecando, eu continuo tendo pensamentos maus, eu continuo tendo falhas. E às vezes eu olho para mim e digo, meu Deus, como é que Deus me aceita com tanta falha? Isso chama-se misericórdia, graça, bondade, amor. Ele aceita por conta disso. Não é porque eu seja bom, ou seja, eu sou tão especial que Deus precisa de mim. Não, eu é que preciso dele. Mas ele é tão bom que ele se chega a mim e me deixa fazer parte da vida dele. Então, de todo o coração a gente busca, mas a gente sabe que em algum momento a gente falha. E aí esse salmista nos ensina isso. De todo o coração eu te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu busco a palavra, eu leio a palavra, eu estudo a palavra, eu tento botar ela no meu coração, mas eu sou falho. Para que eu não tropece, para que eu não venha a desprezar essa palavra,
tudo de bom que o Senhor me deu, eu estou te pedindo, não deixa que eu me desvie dos teus mandamentos, não deixa que eu fuja da tua presença. Ele nos exorta para que no futuro nós não nos entreguemos a um estado de negligência e fraqueza. Se você passar 5 dias sem se alimentar, o que é que acontece com você? Você vai ficar fraco. Vão ter que te levar para o hospital para tomar soro. E o soro vai sustentar a tua vida durante um certo tempo, mas você vai precisar de alimentação. Se você passar anos da sua vida sem meditação na palavra de Deus, você não só fica fraco, você continua morto. Porque a palavra diz que aquele que está sem a presença de Deus na sua vida, ele está morto em delitos e pecados. Ou seja, eu só tenho vida se eu me alimento dessa palavra, se eu me entrego para Ele, se eu creio que Ele é a única solução para a vida errada que eu venho levando. Se eu entendo que, de fato, Ele é o principal da minha vida. Então, quanto mais uma pessoa se vê socorrida por Deus, ajudada por Deus, mais ela deve se sentir encorajada a implorar pela continuação desse auxílio. Senhor, eu tenho experimentado a Tua Palavra, eu tenho buscado a Tua Palavra, eu tenho vivido de acordo com a Tua Palavra, apesar dos meus erros, mas continua me guiando por esse caminho, continua me mantendo nesse caminho, porque eu sei que se for depender de mim, eu saio. Se depender das minhas pernas, talvez eu ande por outros caminhos, mas eu quero guardar puro o meu caminho. Por isso que eu estou observando segundo a Tua Palavra. De todo o coração eu busco, mas me ajuda. De todo o coração eu leio, mas não deixa que eu me desvie. Faz com que os meus olhos não busquem aquilo que brilha, aquilo que é atraente, mas que busque essa palavra. E aí no versículo 11 ele diz: guardo a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui nós somos informados que nós temos na palavra de Deus força suficiente contra os ataques desse mundo. Por que eu guardo a palavra no coração? Para que eu não peque contra alguém que se sacrificou por mim. Para que eu não peque contra alguém que me sustenta todos os dias. Estou respirando. Quem fez isso? Deus. Eu posso beber essa água, ela não me faz mal. Quem faz isso? Deus. Eu tenho um trabalho. Quem me deu? Deus. Eu tenho uma família. Quem me deu? Deus. Eu tive como sair de casa e chegar até aqui. Não gastei 10 minutos. Quem me deu o transporte? Deus. Se Ele permitir, hoje eu durmo e amanhã eu acordo. Eu durmo e acordo porque o Senhor me guarda, me sustenta. É isso. Eu preciso guardar a palavra no coração para que eu não venha a perder de vista que é Deus quem faz todas as coisas. Para não pecar contra Ele, pensando, fui eu que consegui, fui eu que conquistei, eu sou o cara. Não, você nunca vai ser o cara. Geralmente quando alguém chega para mim e diz assim: ei Jorge, tu é o cara, dentro de mim eu digo: de pau. Só se for. Porque eu não consigo salvar nem a minha vida, nem a sua. Deus salvou a minha e a sua e a de muitas outras pessoas. Se eu morrer, alguns vão ficar tristes, outros nem aí. Ele morreu e reviveu e nós estamos vivendo. Olha a grande diferença. Então a nossa verdadeira segurança não está no conhecimento raso da lei de Deus. Ou seja, você não pode olhar para tudo isso aqui e dizer: é só um livro. É só um livro. Foi escrito lá atrás, para aquela cultura, para aquele tempo. Não, você precisa guardar essa palavra no fundo do seu coração. Para guardar no fundo do seu coração, você tem que estudar essa palavra, você tem que comer essa palavra, se alimentar dela. Você tem que olhar para isso aqui e dizer assim: isso aqui está transmitindo verdade para o meu coração. Não é um livro antigo, é um manual de vida que o meu Deus escreveu e deixou para que eu me orientasse por ele. Por mais que uma pessoa seja extremamente inteligente do ponto de vista pessoal, mas ela está longe de ter um caminho reto, se não for pela orientação do Senhor. Ou seja, eu posso conhecer pessoas maravilhosas,
inteligentíssimas, que você vai dizer assim, fulano é um gênio. Quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Cara inteligente, que moça inteligente. Nunca vi uma pessoa tão genial na vida. Ainda assim, com toda a inteligência, com todo o preparo, essa pessoa não vai viver uma vida reta, uma vida boa, se não for pela palavra de Deus. Mas o versículo 12 e o versículo 13 trazem para a gente que um jovem segundo o coração de Deus, ele testemunha nessa palavra. Não só ele observa, não só guarda, mas ele também testemunha. Ele diz, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Então, primeiro, em termos gerais, nesse versículo 12, ele mostra que se Deus não nos der discernimento, nós não seremos capazes de visualizar a luz que resplandece nessa palavra. Se a gente não tiver a iluminação de Deus, do Espírito de Deus, se Ele não nos der discernimento e entendimento, a gente não é capaz de entender o que isso aqui está dizendo. O que tem de mensagem para o nosso coração? Se a gente olhar para tudo isso aqui como se fosse uma literatura simples, como se fosse um livro de história, não faria a menor diferença para a gente. Quando a gente tem o auxílio do Espírito de Deus, a gente percebe que isso aqui tudo representa o que a gente deve guardar como instrução para a nossa vida, para que Ele seja glorificado e a gente se sinta verdadeiramente feliz. Mesmo que esteja o tempo todo diante de nós, eu posso ler a palavra todos os dias, mas se eu não tiver o Espírito Santo dentro de mim me explicando essa palavra, é inútil. É como antigamente as avós da gente davam, a minha principalmente me deu um cavalinho assim, que ele vinha cheio de fitinhas, cheio de palavrinhas assim, chamava caixinha de promessa. Aí tinha várias fotos, tinha um baú, tinha um cavalinho, enfim. Tinha uns que pareciam uma bíbliazinha que você abria, era cheio de papéis. Aí você tirava uma promessa. O pessoal gostava muito disso. Aí você tirava um versículo, aí você não gostava, aí botava de volta e tirava outro. Aí não gostava também, porque às vezes, né? Imagine você tirar Salmo 116, versículo 15. O que diz Salmo 116, versículo 15? Preciosa ao Senhor é a morte dos seus santos. Isso é uma promessa para a tua vida. Aí você, opa, não gostei, vou tirar de novo. Tinha gente que fazia muito isso, mas veja, está o tempo todo ali, perto de você, aquela palavra. Todos os dias você está tirando a promessazinha daquela, mas você não tem entendimento. Mudou alguma coisa para você? Orientou alguma coisa no seu dia? Não, mas era aquilo que a gente aprendia. Hoje o que a gente aprende? Lê a palavra todos os dias, ora pedindo ao Senhor entendimento, para que durante todo o seu dia isso fique martelando no seu coração. O que eu li hoje de manhã? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Salmo 103, versículo 1. Eu só li esse versículo. Aí eu saio para a escola. Eu digo, Senhor, tudo que há em mim deve agradecer ao Senhor, deve bendizer ao Senhor, deve transmitir a minha gratidão ao Senhor. Então, vou ficar com isso na cabeça. Tudo. Saí correndo da escola, vai conseguir pegar o ônibus. Graças a Deus. Agradeço a Deus. Cheguei em casa, o almoço estava pronto. Graças a Deus, estou morto de fome. Agradece. Agradece ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E além disso, a gente aprende com base nessa passagem que ninguém possui tanta inteligência que não precise de uma melhoria. Ele diz, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Eu sou inteligente, eu passei em primeiro lugar no vestibular, eu tirei 950 na redação do Enem. Maravilha! Mas você precisa de ensinamento. Aí você pede, Senhor, me ensina os teus decretos. Se o salmista confessa que ele não passa de um discípulo ou de um estudante, como são insensatos aqueles que estão abaixo do conhecimento desse salmista e não se empenham em alcançar um conhecimento mais elevado da palavra. Eu não posso dizer, eu já aprendi de tudo. Eu não posso dizer, eu já sei de tudo. O tempo todo eu estou conhecendo mais a partir dessa palavra. E ele diz, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca.
Nesse versículo ele declara não só que a lei de Deus estava gravada no seu coração profundamente, mas também que o seu desejo e o seu empenho vai ser de ganhar muitos dos seus companheiros à submissão a Deus, ou seja, de mostrar através do seu testemunho a importância de depender de Deus para manter puro o seu modo de viver. Então ele busca viver apesar de si, apesar dos seus defeitos, segundo a palavra de Deus, mas ele não guarda para si aquele conhecimento, ele quer transmitir para outros. É isso que acontece quando a gente está vivendo uma coisa muito boa. Eu escuto a Angélica dizer assim: as pessoas deviam pensar mais no curso de psicologia, porque é um curso muito bom. E ela fala muito bem do curso. Então outras pessoas que ainda não sabem muito bem o que fazer vão dizer assim: bom, se ela está gostando, então deve ser muito bom. Alguém vai dizer assim: olha, vai para tal pizzaria, porque a pizza de lá é top. Aí você vai dizer: eu tenho que ir mesmo. Por quê? Porque tem gente elogiando, eu quero fazer parte disso também. E por que a gente nunca diz assim: me acompanha para a igreja? A palavra de Deus é fantástica. O conhecimento dessa palavra é fantástico. Você precisa ouvir, você precisa crer, você precisa viver essa palavra, porque ela vai fazer diferença na sua vida. Eu não estou prometendo que você vai ter mais coisas, eu não estou prometendo que sua vida não vai ter problemas. Eu estou dizendo que se você conhecer essa palavra e o Deus dessa palavra, a sua vida vai ser diferente, as suas prioridades vão ser diferentes, você vai se encantar com coisas diferentes, porque elas não são passageiras, elas são eternas, elas duram para a eternidade. E por último a gente vai aprender a se alegrar nessa palavra, dos versículos 14 a 16. Veja o que ele diz: eu mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. É impressionante, porque essa semana eu ouvi só um pedacinho de uma entrevista de um cara que chegou a ser o 7º mais rico do mundo, mais rico do Brasil e o 7º mais rico do mundo. Isso faz uns entre 10 e 15 anos. E esse cara dizia: só paro quando eu for o mais rico do mundo. Mas ele não é que ele parou, ele foi parado. Ele foi preso, ele perdeu boa parte dessa fortuna e agora ele está recomeçando. Bom, que bom que ele tem força de vontade de recomeçar, mas a questão é: a riqueza era tão importante na vida dele que ele esqueceu do principal. O salmista diz: mais importante para mim, eu mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Porque você pode ser o cara mais rico do Brasil e ter uma vida totalmente miserável. Porque você fica pensando: será que vão sequestrar minha mulher para pedir dinheiro? Será que meus filhos vão ser assaltados? Eita, o que pode acontecer comigo? Será que meu sócio vai querer me trair para ficar com minha fortuna? As pessoas que se aproximam dele querendo amizade, ele vai dizer: será que é meu amigo mesmo ou está só se interessando no que eu posso oferecer? Ou seja, uma pessoa dessa vive o tempo todo amada. Ela não vai ter felicidade verdadeira porque ela não consegue enxergar o que de fato transmite essa felicidade, que não é o dinheiro. Uma pessoa pode chegar para falar com você e querer ser seu amigo simplesmente porque você é bom de convivência, simplesmente porque você resplandece a luz de Deus, simplesmente porque você é uma pessoa que fala coisas que agregam, que acrescentam, que fazem os outros crescerem. E você não tem essa preocupação, porque o seu contentamento não está nas riquezas, está no conhecimento de Deus. Quanto mais cheio de Deus nós somos, menos nós sentimos a necessidade de buscar algo no mundo. Quanto mais você conhece a Deus e é conhecido por Ele, não há riqueza maior. O governador da Paraíba não sabe absolutamente quem eu sou, graças a Deus. Não quero que ele me conheça, porque não vai fazer diferença na minha vida. Eu também não conheço ele pessoalmente, mas eu sei quem é Deus e Deus sabe quem eu sou. Para mim está ótimo. O Elon Musk é um dos caras mais ricos do mundo, né? Sou doido para conhecer as coisas que ele faz. Se a internet dele pegasse aqui, era maravilhoso. Imagina uma internet veloz daquela, diferente da nossa, que às vezes cai quando tem uma chuvinha. Ela já fica meio ruim.
E eu nunca vi aquele cara. Ele também nunca me viu. Mas eu vi a Deus através de Cristo. E Ele me vê através também do seu Filho. Os versículos 15 e 16, o que a gente tem? Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Nós sabemos que a maior parte da humanidade está tão envolvida nas preocupações do mundo que não tem tempo para meditar na doutrina de Deus. Eu já me cansei de escutar o seguinte: não vai dar para ir para o culto porque eu tenho trabalho. Eita, não vai dar porque eu estou estudando. Eita, não vai dar porque eu tenho isso e tal. Todo mundo é ocupado demais e não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo para nada. É impressionante. E você fala com jovens que também não tem mais tempo para nada. E às vezes, o que é que o jovem está fazendo? Nada. Mas ele diz que não tem tempo para aquilo. Por quê? Porque não tem interesse de fazer. Tudo bem, eu respeito que não tem interesse, mas então seja sincero e diga: eu não me interesso por isso. Mas dizer que não tem tempo, tempo é escolha, tempo é organização. Eu posso dizer, eu não tive tempo hoje para fazer determinadas coisas, mas eu me organizei para fazer o que era essencial. Eu não tive tempo hoje para assistir uma série, talvez que eu goste, mas eu tive tempo para meditar na palavra de Deus. Por quê? Para mim era prioridade. Não só porque hoje eu vim falar para vocês sobre a palavra de Deus, mas porque de fato é uma prioridade. Se eu tiver tempo livre entre estudar a palavra e assistir um episódio, eu fico dizendo: meu Deus do céu, eu perdi 1 hora para assistir um episódio e eu não li a palavra. Vai chegar o momento em que eu vou optar pelo episódio, porque o lazer é natural. Você precisa também de momentos de alegria e descontração em outras questões, mas contanto que você esteja com o coração cheio da palavra, porque você não pode substituir todas as coisas de Deus por todas as outras coisas que você acha que trazem felicidade. Então, nós, apesar de sabermos que hoje todo mundo tem tempo para tudo, menos para Deus, mas a gente é recomendado a ter diligência e atenção. O salmista diz: eu vou meditar nos teus preceitos. Meditar é algo que toma tempo. Meditar é algo que leva você a ter uma seriedade naquilo que você está fazendo, que você se interessa, que você se envolve com aquilo. Depois ele vai falar: eu terei prazer nos teus decretos. Ou seja, você aprende da palavra de Deus, você tem prazer em obedecer aquela palavra. Você não faz obrigado, eu vou fazer porque eu sei que é certo, porque a palavra está dizendo. Não precisa ninguém me obrigar a isso. Eu compreendi, através do Espírito de Deus que mora em mim, que isso é certo, então eu vou seguir voluntariamente. E Ele vai me ajudar a continuar nesse caminho. Então, o começo de uma boa vida consiste em nós sermos atraídos a Deus pela Sua palavra. Não tem como se chegar a Deus se não for pela palavra. A própria palavra vai dizer o seguinte, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Então, se eu quero crer em Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus. O começo da vida, segundo o coração de Deus, é conhecer a vontade dele e andar nessa vontade, cumprindo essa vontade. Porque no nosso estado natural, o que nós achamos mais agradável do que aquilo que é pecaminoso? Tem como? No nosso estado natural, a gente busca sempre o que é fora da vontade de Deus. É assim. Não sou eu que estou dizendo porque eu sou pastor, porque eu sou crente e acho que todo jovem que não tem Deus vai buscar o pecado. Não, se eu não estivesse aqui, eu estaria buscando o pecado também. Porque sem Deus, o homem busca o seu prazer e nem sempre esse prazer combina com aquilo que está na palavra. A gente pode até dizer, mas eu não tinha intenção de fazer isso. Eu sou cheio de boas intenções. Eu não faço nada que machuque ninguém. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada que possa prejudicar nem a minha própria vida. Estar sem Deus já prejudica a tua vida. Não precisa roubar e matar, isso aí já é o extremo.
Viver uma vida sem Deus já prejudica você. Então, a constante tendência da nossa mente é essa, é buscar o pecado, a menos que o prazer que a gente sinta nos decretos de Deus nos impulsione para a direção oposta. É isso, é focar nessa palavra, para que ela leve a gente para a direção oposta do pecado. Eu quero terminar só dando 5 pontos a respeito do jovem, para resumir tudo que a gente falou, que é o jovem segundo o coração de Deus. Um jovem segundo o coração de Deus guarda puro o seu caminho pela observação da sua palavra. Esse é o primeiro ponto. Quer guardar o coração? Quer guardar o seu caminho? Leia a palavra. Guarda essa palavra. Observe essa palavra. Segundo, um jovem segundo o coração de Deus busca a meditação da palavra de Deus com todo o seu coração. Não é aquela coisa, eu vou ler a palavra hoje porque meus pais disseram que a gente hoje tem que passar 10 minutos lendo a palavra antes de ir para o culto. Não, é aquilo, eu vou hoje começar o dia lendo a palavra. Porque se qualquer outra coisa acontecer durante o dia, mas eu já reservei esse tempo. Comecei a ir ali, guardei, prestei atenção, guardei no meu coração, e se eu tiver alguma dúvida, eu vou procurar alguém que possa me tirar essa dúvida, possa me explicar esse texto. Mas é de todo o coração. Terceiro, um jovem segundo o coração de Deus guarda no coração a palavra lida, exposta e aplicada, para que ele não peque contra o Senhor e busque cumprir a vontade dele para a sua vida. Quarto, um jovem segundo o coração de Deus vive na dependência de Deus. E por último, um jovem segundo o coração de Deus tem prazer na lei do Senhor. Não é uma vida que a gente convida você a ter, uma vida chata, ruim e que vai privar você dos melhores anos da sua vida. Pelo contrário, a gente te convida a viver uma vida segura, feliz e com lembranças que vão durar por toda a eternidade. E que essas lembranças não vão trazer nenhum pingo de vergonha para você, nenhum pingo de arrependimento para você, porque tudo o que você fez foi caminhar com aquele que lhe criou, que lhe salvou e que lhe ama profundamente, apesar de quem você é. Ele fez isso por mim, ele pode fazer isso por qualquer outra pessoa na face dessa terra. Basta que essa pessoa creia e viva segundo a sua palavra. Bem, vamos orar mais.